porque ele vai se soltando, então ele começa a se soltar na arte, ele começa a ser mais seguro das suas atitudes. Ele pode ir para o Museu do Louvre, ele pode ir para vários museus sem sair de casa. Então a gente já começa na arte desde bebê. Eu costumo dizer que o céu não tem que ser sempre azul, a árvore não tem que estar sempre com a copa verde. Todo mundo tem talento, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem um talento. Só deixar aflorar. Feche a porta e se solte, que você vai ver um universo maravilhoso e colorido que é o mundo da arte. Sentir segurança no que está fazendo, sem pensar no que o outro vai pensar do que ele está fazendo, e isso é o mais importante. Está começando mais um episódio do SA Cash. Meu nome é Cauã Monteiro e hoje vamos falar sobre algo que está presente na música que você ouve, na roupa que você escolhe, na dança, no teatro, nos filmes que te emocionam, nos desenhos, redes sociais e até a forma que você se expressa sem perceber. Muita gente acha que arte é só desenho bonito ou matéria da escola. Mas será que é só isso? Será que a arte pode ajudar alguém a vencer a timidez, o medo, a insegurança? É verdade mesmo isso? A verdade é que a arte fala quando as palavras faltam. Ela acolhe emoções, revela talentos, constrói identidade e dá voz a sentimentos que muitos adolescentes nem conseguem explicar. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, recebemos hoje uma pessoa apaixonada pela educação, pela criatividade e pela transformação através da arte, a professora Márcia Magalhães. Professora, seja muito bem-vinda ao SA Cash. Obrigada, Cauã, obrigada a essa oportunidade. É muito bom falar sobre a arte, sobre o que eu sou mesmo, apaixonada, que é sala de aula. Hoje eu ainda estava comentando isso dentro de uma sala de aula, que a minha paixão é estar na escola e poder passar um pouco dessa paixão pela arte para os meus alunos. Eu que agradeço. Professora Márcia, antes de falarmos sobre a arte na escola, queremos saber em que momento a arte entrou na sua vida de uma forma marcante. Conte um pouco dessa trajetória nesse mundo. Bom, eu costumo dizer que a arte acho que entrou na minha vida desde quando eu estava na barriga, no forninho, na barriga da minha mãe. A minha família toda é uma família que gosta muito de arte. A minha mãe sempre fez muita arte, minha mãe pintou, minha mãe ela fazia muita coisa. Então, eu cresci nesse ambiente e eu sempre gostei de arte. Então, eu fui, ao longo dos anos, me deparando com tudo que era arte. Eu nunca fiz curso, né? Eu sou autodidata, então eu adoro fazer, eu adoro pintar, eu faço esculturas, eu faço de tudo um pouco. E aí, com tudo isso, quando cheguei já na fase da minha adolescência, e eu queria passar isso para frente como professora. Então, aonde eu poderia estar? Numa sala de aula. Muitas pessoas enxergam a arte apenas como entretenimento. Na sua visão, qual é o verdadeiro papel da arte na vida das pessoas? A arte também é um entretenimento, né? Mas ela é fundamental na vida de todo mundo, porque ela mexe com as emoções da gente. É uma forma que a gente tem, é um escape de um momento para a gente fazer algo e, às vezes, a gente não consegue falar, mas consegue expressar através da arte. A música, a dança, uma pintura. Então, ela é muito importante. E por que a arte é tão importante, especialmente na adolescência, uma fase cheia de emoções, inseguranças e descobertas? Exatamente por isso, pelas inseguranças dos adolescentes, né? Ela é tão importante, porque através da arte ele consegue se soltar, ele consegue se expressar. E ele não vai conseguir, às vezes, falar tudo que ele sente, mas através de um desenho, de um rabisco que seja, ele está soltando a sua expressão, a sua forma de lidar com esse mundo que é muito conturbado, né, na adolescência, em que ele está meio sem saber para que lado vai. A arte contribui muito. A dança, a música, o desenho, a pintura, isso é fundamental. A senhora acredita que a arte pode ajudar adolescentes a lidarem com ansiedade, timidez e dificuldades emocionais? Muito, muito, ajuda muito. Em sala de aula é uma coisa que eu adoro trabalhar quando os meus alunos estão praticando o desenho, estão
usando a capacidade criativa deles. Eu sempre coloco música, eu gosto de um ambiente mais calmo, em que eles passem a olhar para eles e olhar para dentro deles e os sentimentos deles e jogar isso no papel de uma forma como se eles estivessem ali desabafando, querendo falar alguma coisa, e saem coisas maravilhosas. Então a arte, ela está aí para isso. E isso é comprovado cientificamente, né? E a gente tem usado muito isso nas escolas. Hoje vemos muitos jovens se expressando através da música, da dança, maquiagem, fotografia, edição de vídeos, desenho, redes sociais. E isso para você também é arte? Isso também é arte. A expressão pela dança, pela música, também é arte. E aí ele começa a desenvolver outras habilidades que talvez ele nem imaginava que pudesse ter. E é uma arte fantástica. E a senhora acredita que a arte consegue dizer coisas que muitas vezes não conseguimos falar? Sim, até porque vocês, né, desde a infância até a adolescência, vocês são muito fechados, vocês às vezes têm medo de se expressarem oralmente, então vocês usam às vezes essas artes para poder se expressar. E a dança é uma delas. Quando você dança, quando você se solta, você se expressa, você deixa levar por esse mundo da arte, por essa dança, pela música, e você se solta. E ali você passa por coisas que quando você termina isso, você está mais leve, você está mais... E aí você começa a perceber que, nossa, que legal, e a tomar gosto pela arte em si. E como a arte contribui para desenvolver a criatividade, pensamento crítico e até a comunicação? Ela ajuda muito nesse desenvolvimento, né? A partir de quando a criança e o adolescente ele começa a se soltar, ele ajuda, porque ele vai se soltando. Então, ele começa a se soltar na arte, ele começa a ser mais seguro das suas atitudes, ele começa a falar com propriedade. E, para ele começa a ver um novo universo em volta de que não precisa ter medo. Ele começa a ter mais segurança nele. E a senhora já viveu algum momento emocionante em sala de aula em que percebeu um aluno sendo transformado através da arte? Já. E hoje foi um dia assim que eu, no 6º ano, eu recebi uma tela de uma aluna, lindo, lindo, lindo. E sempre que ela faz algo, ela diz que a primeira pessoa que ela pensa é em mim. Então, assim, para mim é gratificante, porque eu acho que todo esse amor que eu tenho pela arte e pelo que eu faço em sala, eu consigo colocar nessas crianças, nesses alunos, um pouco disso. E essa aluna vem de um histórico bem triste, né? E ela consegue se soltar através da arte. E isso, para mim, é fundamental, que entra no que a gente falou agorinha, de soltar os seus sentimentos, de se expressar. E é como se ela se sentisse um pouco abraçada através da arte. E hoje muitos adolescentes sentem medo de serem julgados. A arte também pode ajudar no fortalecimento da autoestima e identidade? Muito, muito, muito. Porque quando ele começa a ir para o caminho da arte, em qualquer sentido que seja, ele se sente mais seguro, ele tem mais autonomia para o que ele quer. Então, ele sabe o caminho que ele quer e aonde ele quer chegar, e é isso. Qual a importância de valorizar artistas locais, a cultura regional e as diferentes formas de expressão artística? É muito importante. Nós temos que mostrar para todos, né, que nós temos imensos artistas locais, nós temos infinitas obras maravilhosas aqui, né? No Mato Grosso, nós temos em Rondonópolis. Então, a gente tem que mostrar, a gente tem que passar isso para os alunos, levar isso para a escola, e para que esses alunos comecem a perceber que eles também podem chegar um dia a ser como um artista desse. A tecnologia e as redes sociais aproximaram ou afastaram os jovens da arte? Aí depende, ela pode tanto aproximar quanto ela pode afastar, né? Ela pode aproximar o aluno quando ele está indo pelo lado de que, no sentido realmente da arte, ele quer explorar mais. Hoje nós temos museus virtuais em que esse aluno ele pode explorar, ele pode ir para o Museu do Louvre, ele pode ir para vários museus sem sair de casa. Então isso é maravilhoso, ele pode avançar um universo que ele jamais achou que poderia avançar. E também pode afastar, sim, quando ele vai por um outro lado que não tem muito a ver com o sentido da arte.
Tem algum tipo de arte que a senhora acredita que todo adolescente deveria experimentar pelo menos uma vez? Todos. Eu não digo que tenha um só. Eu acho que todos eles, eu acho que todo mundo poderia experimentar. Na verdade, já experimentam. Porque vocês cantam, vocês dançam, vocês desenham, né? O fato de você rabiscar um papel enquanto você está conversando ou você está distraído, você já está praticando alguma coisa ali, você já está fazendo, né? Por exemplo, a primeira arte que um bebê faz é um rabisco. Isso se chama garatuja. Então, a gente já começa na arte desde bebê, mas a gente não tem noção disso. Então, como pais e professores podem incentivar adolescentes que possuem talentos artísticos, mas têm vergonha ou medo de mostrar? é exatamente incentivar, não tentar fazer comparação com outra pessoa, ou fazer comparação com o artista, incentivá-lo, mostrar mais arte, levá-los a lugares em que existam arte. Há exposições, infelizmente, aqui na nossa cidade a gente não tem tantas, né? Mas quando tem, eu acho que o pai, a mãe, o professor tem que indicar. Eu sempre falo em sala de aula, se tem uma exposição, se tem algum lugar para ir. É nesse sentido. Não tentar... como poderia dizer, não tentar dizer para o aluno, não pode isso ou pode aquilo. Não, a arte é dele. Eu costumo dizer que o céu não tem que ser sempre azul, a árvore não tem que estar sempre com a copa verde. Então, a gente tem que se libertar. A arte é isso, é liberdade. Você pode fazer o que você quiser, você pode pintar o seu patinho de azul, de preto, de roxo e não deixar de ser sua arte. Então, os pais e os professores, eles têm que incentivar, sim, os alunos e os filhos nesse lado. Não deixar que eles fiquem limitados. E nem pensar assim, mas o fulano é isso. Não, não, cada um tem a sua arte, cada um tem o seu momento e cada um tem o seu sentimento no momento daquela arte. Para aquele adolescente que acha que não tem talento nenhum, como descobrir sua própria forma de expressão? Todo mundo tem talento, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem um talento. Só deixar aflorar. Não preocupar se eu vou conseguir ou se isso está feio ou eu não vou conseguir. Todo mundo tem um talento. Então, você, a partir daquele momento que você pensou que eu consigo cantar ou eu gosto de música, por aí, vai por esse caminho e você vai descobrir seu talento. De repente na música, de repente na dança, ou no desenho, ou numa tela. Então, todos nós temos talento. O que precisa é a gente focar e perceber em que eu quero seguir, mas todos nós temos. E a senhora pode deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo esse episódio agora? Posso. Que apreciem mais a arte, que se levem por esse universo fantástico que é a arte, se deixem levar, não tenham medo, se soltem. O mundo da arte é maravilhoso. A gente pratica arte desde a hora que a gente acorda até quando a gente vai dormir. Porque o fato de você estar na frente de um espelho, pensando como eu vou me vestir, como eu vou arrumar meu cabelo, você está, sim, sendo um artista. A sua arte naquele momento é você. E como você vai se vestir. E aí, por diante, comece a se soltar, a não ter medo. A deixar as suas ideias e as suas emoções fluírem. Ou numa tela, ou numa dança. Chegue em casa, entre no seu quarto. Feche a porta e se solte. Solte, que você vai ver um universo maravilhoso e colorido que é o mundo da arte. Hoje aprendemos que a arte não é apenas apresentação, pintura ou palco. Arte é identidade, é sentimento, é coragem. Ela transforma dor em expressão, silêncio em voz e insegurança em criação. Talvez existam pessoas ouvindo ou vendo este episódio agora que ainda não descobriram os seus talentos. Mas a arte tem exatamente esse poder: revelar aquilo que muitas vezes estava escondido dentro da gente. Professora Márcia, muito obrigado pela sua presença, pelas reflexões e por nos lembrar que a arte continua sendo uma das formas mais bonitas de existir no mundo. Eu que agradeço, Cauã, essa oportunidade de passar um pouco, acho que
essa alegria e esse amor que eu tenho pela arte, né? Porque às vezes não dá tempo. Hoje eu estou meio emotiva, acho que desde cedo tem muita coisa. E a gente fica assim emotiva com tudo isso, porque é muito bonito. E quando a gente percebe nos alunos e nos jovens que eles começam a ir por esse lado e fazer o diferencial, e gostar, e se impor, ter curiosidade pela arte, sentir segurança no que está fazendo, sem pensar no que o outro vai pensar do que ele está fazendo, e isso é o mais importante, então é gratificante. E todos os dias eu saio de uma sala de aula com o dever cumprido do que eu estou passando. Muito obrigada. E você que acompanhou mais esse episódio do SACast, compartilhe com os seus amigos, marque alguém que ama a arte e continue acompanhando nossos conteúdos. Porque aqui no SACast, toda voz tem valor e toda expressão tem significado. Tchau!